Lucas 23, 33. Amém. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Meus irmãos, preste atenção aqui na palavra do Senhor, e eu peço que o teu coração esteja aberto àquilo que será dito aqui em nome de Jesus. O que eu li aqui foi uma parte, talvez a pior parte da história de Jesus aqui na terra, uma agonia imensa, um sofrimento imenso. Mas nesse texto que eu li aqui, eu encontro uma das 7 frases que Jesus se expressou ali na cruz. No meio daquela dor toda, no meio daquela agonia toda, no meio daquela aflição toda que ele estava vivendo na cruz do Calvário, ele ainda conseguia se expressar. E uma das frases que ele verbalizou ali, sendo crucificado, é essa que nós encontramos no verso de número 34. Talvez para mim a mais bela, e possa ser que fosse essa a primeira que ele soltou, ou a primeira frase que ele soltou quando ele estava crucificado, não é? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, quando a gente lê essa frase, é natural que aconteça uma indagação. A pergunta surge de forma natural: por que eles não sabem? Afinal de contas, Jesus está olhando para os seus algozes ali, está olhando para o povo, está olhando de cima para baixo na cruz e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles não têm ideia da atitude que eles estão tendo. Eles não sabem o que fazem. Então é natural que surja essa pergunta: o porquê que eles não sabem o que fazem? O porquê eles não estão tendo discernimento da crueldade e da injustiça que estão fazendo com Jesus. Agora vejam vocês que todo mundo estava ali. E isso é bem visível quando eu vejo o verso número 35. O 35 começa exatamente assim: e o povo estava olhando. Na minha versão diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Tinha um pessoal ali olhando, talvez por curiosidade, ou para ver o que de cruel ou de terrível está acontecendo. Então o povo está ali, o povo está observando, o povo está concentrado ali, olhando para a cruz e vendo os acontecimentos, vendo o que está por acontecer com Jesus e também com os outros dois que estavam sendo crucificados junto com Cristo. Então, tinha um povo ali, tinha também algumas autoridades ali presentes, observando, e tinha também soldados que estavam trabalhando ou colocando em prática ou desempenhando as suas funções. Então tinha pessoas observando ali.
Agora, o interessante disso, que na frase que nós repetimos, Pai, perdoa-lhes, veja bem que o verbo perdoar está no plural, perdoa-lhes. Se fosse Pai, perdoa, seria talvez um grupo específico. Não, mas ele usou de um modo a qual abrangesse a todos, de um modo geral. Perdoa-lhes, todos eles, porque de fato o povo não sabe o que faz. E os soldados também não têm ideia de quem eles estão crucificando. Perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Se a gente tentar responder, pastor, qual é o motivo da ignorância do povo? O porquê que o povo não sabia o que estava acontecendo? Ou porque o povo não sabia quem é que estava ali padecendo? Porque o povo admirava, contemplava, observava de modo inerte, sem reação nenhuma. E qual era a ignorância desse povo? Meus irmãos, presta atenção aqui. Assim como naquele tempo, ainda hoje, muitos olham para o povo, olham para a multidão, olham para o povo de um modo geral e veem uma massa de manobra, uma massa de modelar, algo que eles podem iludir, persuadir e fazer a vontade deles que seja imperado no meio do povo. Sendo assim, eles ouviam e assimilavam aquilo que eles ouviam como verdade. Olha, eu vejo na Bíblia muitos exemplos disso que eu estou falando. Os líderes da religião judaica morrendo de ciúme de Jesus, porque Jesus pregava, porque Jesus curava, porque Jesus libertava. Então eles estavam enciumados de Jesus e tramando a morte de Jesus. Algumas vezes ludibriavam a nação judaica, dizendo que Jesus era um impostor, e ele chegava ao ponto de levantar testemunhas falsas para que isso acontecesse. Então, na ideia deles é o seguinte: olha só, a gente precisa eliminar esse tal de Jesus, só que a gente não pode eliminar sem dar uma desculpa para o povo, porque o povo gostava de Jesus. Afinal de contas, por onde Jesus passava, ele supria as necessidades do povo. Por onde Jesus passava, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos. Então, ele era bem visto pela população judaica, mas mal vista pelos líderes religiosos do judaísmo. Então, eles queriam exterminar a pessoa de Jesus, só que eles não poderiam fazer isso sem primeiro iludir o povo. Então, eles persuadiam o povo. De que jeito? Levantando testemunhas falsas. Jesus foi parar no Sinédrio. E aí, lá no Sinédrio, o sumo sacerdote levantou alguns falsos acusadores de Jesus. Alguns falsos que se levantaram ali para persuadir o povo contra Jesus. Falsas testemunhas se levantaram dizendo que Jesus havia blasfemado. Se não bastasse isso, em outro momento, e agora eu quero ver se a minha referência está certa, mas em outro momento, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles sabiam onde tinham colocado Jesus, sabiam onde que tinham enterrado Jesus, mas quando ressuscitaram, o túmulo, ou quando Jesus ressuscitou, o túmulo estava, que jeito? Vazio. E aí, para que a população judaica não acreditasse de verdade que Jesus havia ressuscitado, porque ele vivia dizendo isso: olha, eu preciso morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, para que a população, olha, que visse o sepulcro de Jesus vazio e passasse então a acreditar no Jesus ressurreto, sabe que os líderes religiosos fizeram com a população? Inventaram uma história dizendo que os sacerdotes haviam feito o que com o corpo de Jesus? Roubado. Vamos ver se a minha referência está certa agora. Mateus 28, o 12 e o 13. Olha aí, Mateus 28, o 12 e o 13. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Para quê? Para quê? Dizendo:
Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nos furtaram. Havia soldados na frente da gruta. E aí, como Jesus ressuscitou, sumiu. E eles viram que o sepulcro estava vazio. Ajuntaram a liderança, ajudaram e disseram: olha, toma dinheiro aqui e vocês propaguem a história, disseminem a história, que os discípulos vieram aqui de noite escondidinho, de modo sorrateiro, e levaram o corpo de Jesus. Tudo isso para quê? Para mexer com a população, para persuadir a população. Agora Jesus está na cruz, em agonia, em tormento. Olha para o povo e sabe que o povo foi mal ensinado, sabe que o povo foi iludido, sabe que o povo está ali porque de uma forma enganosa. Aí Jesus olhou para o povo e disse: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Foram simplesmente alguém usado por homens sem escrúpulos, sem amor, sem piedade. E o motivo para a ignorância das autoridades? Olha, já falei, ali nos pés da cruz estava o povo, estavam as autoridades, estavam os soldados. E a ignorância das autoridades, por quê? Porque as autoridades que estavam presentes ali estavam no mesmo patamar do povo, agindo por ignorância, sem saber o que faz. A questão das autoridades é mais fácil de explicar, ou mais difícil, não sei. Mas a questão das autoridades tem tudo a ver com as interpretações que elas faziam. Olha, aqueles que tinham leitura, aqueles que estudavam a Torá, aqueles que tinham acesso a livros, aqueles que tinham acesso às profecias dos profetas, eles sim esperavam o Messias, aguardavam alguém que iria o libertar. Afinal de contas, eles viviam debaixo de jugo romano, não eram escravos dos romanos, mas serviam a uma autoridade romana. E tudo que eles queriam era libertação. Então, essas autoridades esperavam de fato que Jesus fosse aquele que viria defendê-los, que iria trazer uma revolução, e não alguém que viesse montado num jumentinho. Eles não aceitaram Jesus que nasceu na manjedoura. Jesus veio montado no jumentinho, com palavras mansas, doces, curando, libertando, e essa foi a função de Jesus, e assim eles não aceitaram. Agora, interessante aqui, meus irmãos, na cruz, presta atenção no que eu falar, na cruz, quando as autoridades olham para Jesus e veem ele lá sangrando, veem eles lá morrendo, eles dizem algo interessante. Olha o verso 35 do Lucas 23, olha lá. E o povo estava olhando, olha o povo olhando, já falei sobre o povo. E também os principais, ou seja, as autoridades, zombavam dele dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Quando Jesus estava caminhando por Jerusalém, quando Jesus estava caminhando por Israel e operando milagre, quando essas autoridades viam isso, das duas, ou eles ignoravam, ou eles não acreditavam, ou tentavam distorcer o que Jesus estava fazendo. Por exemplo, você vai lembrar muito bem que Jesus expelia demônios. Aí um grupo de fariseus se juntaram e falaram assim: olha, ele expele demônios sim, mas ele expele pelo príncipe deles, pelo Deus Zebu, é por isso que ele expele, né? Peraí, então estava distorcendo, estava tentando denegrir a imagem de Jesus. Agora aqui na cruz é interessante, porque eles olham para Jesus e afirmam o que ele sempre fez. Eles olham para Jesus e dizem: é verdade, você salvou, é verdade, você curou, é verdade, você libertou, é verdade, você ajudou a outros, mas não consegue ajudar a si mesmo. Abertamente, eles estão declarando que Jesus fez o que fez: curou, libertou, transformou, mas não conseguiu livrar-se a si mesmo.
Olha, o que eles estavam esperando era uma demonstração viva, demonstração assim, na frente de todo mundo. Tipo assim, se você descer da cruz, a gente acredita em você. Cai em outro problema da ignorância dessas autoridades, porque eles não conseguiam entender Jesus. Porque fica bastante claro que Jesus não tinha o propósito de se aparecer. Uma prova dessa do que eu estou falando é quando Jesus foi tentado por Satanás. Você lembra? Quando Jesus batizou, foi para o deserto, ficou 40 dias lá no deserto, sem comer, sem beber, e o Satanás atormentando ele. E aí uma das tentações de Satanás foi o seguinte: Jesus, se atira daqui para baixo. Levou ele lá no alto do pináculo, e se atira daqui para baixo, e o Senhor dá ordem aos seus anjos para te proteger. Satanás sabia que o propósito de Jesus não era ficar em evidência. O propósito de Jesus não era se aparecer. O propósito de Jesus não era ficar na mídia, dar ibope. Até mesmo ele, para quem faz as suas leituras diárias dos evangelhos, sabe que Jesus saía de fininho algumas vezes, saía escondido algumas vezes, porque não queria ibope. E até algumas vezes, quando Jesus curava alguém, disse assim: filho, ó, vai e não conta para ninguém, porque eu não quero ibope. Eu vim aqui para outra razão. Eu vim aqui para outro motivo. E as autoridades não conseguiram entender isso. E por não entender isso, eles precisavam ser perdoados pela ignorância. Aí Jesus lá de cima olha para eles e diz: eles não sabem o que fazem. Eles não entendem o porquê eu vim. Eles não entendem o motivo do meu propósito. Eu não vim para ficar em evidência. Olha, eu vou continuar, eu vou começar que vocês continuam. Parece que eu escuto Jesus dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu não vim aqui para dar ibope. Eu não vim aqui para descer da cruz. Eu não vim aqui para demonstrar quem eu sou, não preciso disso. Eu não vim aqui para dizer quem eu sou. Eu vim aqui porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor vai morrer, vai dar a vida. E é por isso que eu estou aqui. E eles não conseguiram entender isso. E por não entender, agiram com ignorância. E Jesus, olhando da cruz, diz: Pai, perdoa eles também ali, ó, porque não sabem o que fazem.